E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês conceitos mais modernos de ácido e base. E além disso nós vamos falar sobre os indicadores ácido-base. Então, como já foi visto, o conceito de arrênios já foi estudado. Vamos só repassar aqui com vocês. Ácido é qualquer substância que em água libera H+ como único cátion. E base é aquela substância que em água libera OH- como único ânion. Então vamos lá para um exemplo. HCl, quando jogado em água, ioniza, produzindo H+, Cl-. Então, como ele libera H+ em presença da água, HCl é um ácido de arrênios. NaOH, quando jogado em água, gera Na+, OH-. Como ela libera OH- na água, então NaOH é uma base. Esses conceitos de ácido e base para arrênios a gente viu ali no estudo dos eletrólitos. Bom, outro conceito para ácido e base que nós temos é o conceito formulado por Bronsted e Lowry. Então vamos lá. Ácido é toda substância que no estado líquido não precisa ter água, basta que esteja no estado líquido, é capaz de doar H+ ou doar próton. Vamos lá. Base para Bronsted e Lowry é aquela substância que no estado líquido recebe H+ ou recebe próton. Tudo bem? Normalmente o aluno pergunta, professor, o que tem a ver H+ com próton? Então vamos fazer uma análise da espécie H11+. Tudo bem? H11+. Então ela apresenta o quê? Um próton, 0 nêutron e 0 elétron. Então, moral da história, a espécie H+, na realidade, é apenas um próton. Então, quando doa ou recebe H+, está doando próton ou recebendo próton na realidade. Tudo bem? Então, veja bem, para que a gente determine quem é ácido, quem é base, segundo o conceito de Bronsted e Lowry, certo? É importante que a gente analise essa doação e recepção de H+ ou próton. Tudo bem? Então, na nossa reação HCl líquido mais NH3 líquido, produzindo NH4 mais Cl-, a análise é essa. Quem está doando H+ para quem? Então, se nós fizermos uma análise, HCl está virando Cl-. NH3 está virando NH4+. Então, HCl doa H+ para NH3. E é por isso que ele virou Cl-. E é por isso que o NH3 virou NH4+. Segundo o conceito de Bronsted e Lowry, doador de H+ é ácido, receptor é base. Tudo bem? Vamos lá. Observação importante. Se você tiver uma reação reversível, o que é uma reação reversível? Que ocorre tanto para a direita como para a esquerda. Então, ocorre no sentido direto e também no sentido inverso. Nesse caso, nós teríamos o que a gente chama de par conjugado. Bom, o que é esse par conjugado? É um ácido e uma base, onde a única diferença atômica entre eles é apenas um H+. Tudo bem?
Para esses pares conjugados, existe uma correlação de força, né? Como é que funciona? Se o ácido é forte, sua base conjugada é fraca e vice-versa. Tudo bem? Então tá lá a nossa reação HCl líquido mais água líquida em equilíbrio. Tá vendo? Reação reversível, né? Com H3O mais Cl-. Perfeito? Então vamos lá. No sentido direto para a direita, né? Quem está doando H+ para quem? Então, HCl está virando Cl-. Certo? Água está virando H3O+. Tudo bem? E no sentido inverso, contrário. Cl- está virando HCl. H3O+, está virando água. Tudo bem? Então, no sentido direto, HCl doou H+ para a água. E no sentido inverso, H3O+ doou H+ para Cl-. Né? Segundo Brownstein-Lowry, doadores de H+ são ácidos. Receptores são bases. Tudo bem? Então vamos lá. Como é uma reação reversível, teremos pares conjugados. Então veja bem, quem é par conjugado na nossa reação? Um par conjugado é HCl e Cl-. Por quê? É um ácido e uma base. E a única diferença atômica entre os dois, pode confirmar, a única diferença atômica entre eles é apenas um H+. Outro par conjugado que tem na reação é água e H3O+. É um ácido e uma base. Qual que é a única diferença atômica entre os dois? É também um H+. Ó. Tudo bem? Certinho? Bom, vamos lá. Correlação de força. HCl, conforme a gente já viu, né? HCl, HBr, HI. É forte. Então, o que eu posso dizer sobre a base Cl-? Ela tem que ser fraca. Tudo bem? Bom, se o ácido HCl é um bom doador de H+, o que eu posso dizer sobre a água? Ela é uma boa receptora de H+. Então, ela é uma base forte. Consequentemente, o que eu posso dizer sobre o ácido H3O+? Ele tem que ser fraco. Né? Certo? Beleza? Tranquilo? Então tá aí. Né? Então, é isso que a gente chama de reação reversível e o conceito de Brownstein-Lowry. Vamos lá. Além disso, nós temos o conceito de Lewis. Né? Então, o que é um ácido para Lewis? É qualquer espécie química, não importa se é molécula, se é um íon, que em qualquer estado físico, não importa o estado, é capaz de receber par de elétron. E a base é qualquer espécie química que em qualquer estado físico é capaz de fazer o quê? Doar par de elétron. Tudo bem? Certo? Agora, como que é essa doação e essa recepção, né, de elétrons? É sempre feita a partir de uma ligação dativa. Então, olha que coisa interessante. Segundo Lewis, aconteceu uma dativa, eu sempre terei um ácido, sempre terei uma base. Tudo bem? Então, na nossa reação NH3 gasoso mais H+, produzindo NH4+, né? Eu quero saber quem é ácido, quem é base. Então, como a gente tem que fazer uma análise se está acontecendo ou não dativa, a gente vai analisar a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis dessas espécies. Tudo bem? Certo? Então vamos lá, está lá NH3, né?
o nitrogênio fazendo 3 ligações covalentes com os hidrogênios e ele vai se ligar ao H+. Agora vamos fazer uma análise, né? Que tipo de ligação acontece entre a amônia e o H+. Como o hidrogênio ele não tem elétron e fica estável com 2, e o nitrogênio da amônia tem aquele par eletrônico sobrando aqui, ó. O que pode acontecer aí? Uma dativa, não é? Certinho? Tá? Então pode acontecer uma dativa. E segundo Lewis, acontecer uma dativa, tem um ácido, tem uma base, né? Então vamos lá. Quem é o receptor do par eletrônico? É o H+. Então ele é o nosso ácido. Quem é o doador do par eletrônico? É o nitrogênio da amônia. Então ele é a nossa base. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Agora a gente vai falar na abrangência dos conceitos, né, de ácido e base, né? Então o conceito mais limitado que a gente tem é o de Arrhenius. Por quê? Só vale se tiver água. Um pouco mais abrangente é o conceito de Brownstein-Lowry. Por quê? Vale para qualquer substância desde que esteja no estado líquido. E o conceito mais abrangente é o conceito de quem? De Lewis. Por quê? Vale para qualquer espécie química em qualquer estado físico. Então, moral da história, todo ácido de Arrhenius é ácido de Brownstein-Lowry, né? E todo ácido de Brownstein-Lowry tem que ser de Lewis. Só que a volta nem sempre vai ser verdadeira. O mesmo vale para a base. Toda base de Arrhenius é base de Brownstein-Lowry. E toda base de Brownstein-Lowry é base de Lewis. Certo? Então, é isso que nós colocamos como observação, né? Então, todo ácido de Arrhenius tem que ser de Brownstein-Lowry e todo ácido de Brownstein-Lowry tem que ser de Lewis. E, obviamente, tudo que foi dito aí para ácido vale também para bases. Certo? Então, vamos lá. Só provando para vocês que realmente é verdade, né? Então, dá uma olhada. HCl está se transformando em Cl-. Tudo bem? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que liberar H+. Quem libera H+ na água é o quê? É um ácido segundo Arrhenius. Concorda comigo? Então HCl é um ácido de Arrhenius. Tá, vamos lá. Analisando a mesma reação, certo? Quem está doando H+ para quem? Então, ó, HCl está virando Cl-, água está virando H3O+. Então, o HCl tem que ter doado H+ para a água, para isso acontecer, né? Doador de H+, segundo Brownstein-Lowry, é o quê? É um ácido. Então, HCl é um ácido de Brownstein-Lowry. Certo? Tá. Então, nessa reação entre HCl e água para formar H3O+, Cl-, o que acabou acontecendo? O H+ do HCl, tá vendo? Acabou fazendo uma ligação com a água e acabou formando o íon H3O+. Bom, vamos analisar isso aí, né? Aqui está a água, aqui está o H+. Então, o que vai acontecer? Como o H+ não tem elétron e fica estável com 2, o que o oxigênio vai poder fazer? Uma dativa, ó. Certo? Doador do par eletrônico, segundo Lewis, é uma base. Só que o receptor é o quê? É um ácido. Então, moral da história, HCl, como o seu H+ recebe o par eletrônico, ele é um ácido de Lewis. E conseguimos provar para vocês. Todo ácido, quando é de Arrhenius, ele tem que ser um ácido de Brownstein-Lowry. Ele tem que ser um ácido de Lewis. Tudo bem? Tranquilo? Certinho? E agora, para finalizar, vamos falar em indicadores ácido-base, né? Indicadores ácido-base são substâncias que em meio ácido apresentam uma cor
Só que quando estão em meio básico, apresentam uma cor diferente. Tudo bem? Então, em meio ácido vão ter uma cor, e em meio básico uma cor diferente, né? Então nós temos aí fenolftaleína, ele é incolor em pH menor que 8,3, rosa entre 8,3 e 10 e vermelho acima de 10. Azul de bromotimol, amarelo em pH menor ou igual a 6, né? Verde entre 6 e 7,6 e azul acima dos 7,6. Alaranjado de metila, ele vai ser vermelho em pH menor que 3,1, né? Alaranjado em 3,1 e 4,4 e amarelo acima de 4,4. Tá? Então são alguns indicadores famosos, né, que a gente usa no cotidiano e está aí colocado para vocês. Tá bom? Vamos lá. Como é que funcionam os indicadores? Gente, o princípio que rege os indicadores é o princípio de um francês chamado Le Chatelier, né? Como é que a coisa funciona? Se eu aumentar a concentração, o equilíbrio sempre vai deslocar para o lado oposto em que está a substância. Se eu diminuo a concentração, o equilíbrio desloca para o mesmo lado em que está a substância. Certo? Então, ó, eu peguei aqui um indicador que é o que acontece na fenolftaleína, né? Certo? Ele é um ácido fraco, né, que vai entrar em equilíbrio com H+, e o seu ânion. Só que o ácido e o ânion, eles têm colorações diferentes, né? O ácido é incolor e o ânion derivado dele é vermelho. Então veja bem, se eu jogo um ácido, o que acontece? Se eu jogo um ácido, eu acabo colocando H+ no nosso equilíbrio. Então o que acontece com a concentração do H+? Aumenta. Segundo Le Chatelier, aumentou a concentração, o equilíbrio desloca para o lado oposto em que está o H+. Então desloca para que lado? Para o lado esquerdo. Então qual é a cor que vai prevalecer? Vai ser a cor incolor. Né? Tudo bem? Vamos lá. Se eu pegar o meu indicador e colocar uma base, peraí. Se eu coloco uma base, eu acabo colocando o H-. O que o H- faz? Ele consome o H+ na reação de neutralização. Então a concentração de H+ diminui. Se a concentração de H+ diminui, segundo Le Chatelier, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Então desloca para a direita. Então, se há um deslocamento para a direita, qual é a cor que vai prevalecer? É o vermelho. Tudo bem? Então é desse jeito que funciona o indicador ácido-base. Então ele tem um ácido fraco e tem o seu íon, né? E eles apresentam colorações diferentes. Aí, através do deslocamento do equilíbrio, vai prevalecer uma cor sobre a outra, tá? Bom, nós temos um videozinho que foi colocado aí para vocês assistirem, né? Tá certo? E esse videozinho, ele fala justamente sobre a atuação dos indicadores aí. Tá bom? Então tá aí, gente. Encerramos aqui esse vídeo que fala sobre conceitos mais modernos de ácido e base e também sobre indicadores, né? Tá bom? Certinho? Espero que tenha ajudado vocês a entenderem aí esses conceitos. Valeu, até a próxima então. Até mais.